Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa aqui no nosso bate-papo virtual. Hoje estamos aqui para falar da aula de número 7 da nossa boa e velha geografia de número 2, um tema que tem muito a ver com determinados tipos de fenômenos que ocorrem no mundo e, claro, no Brasil, os movimentos da Terra. A Terra realiza vários movimentos, são mais de 15 movimentos que a Terra realiza. É claro que ninguém vai falar de todos os movimentos que nós vamos pontuar aqui, são daqueles mais badalados, os mais famosos e que são recorrentes em alguns concursos realizados no Brasil, dos mais variados vestibulares. Nós vamos destacar hoje aqui dois movimentos, o movimento de rotação, o movimento de translação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento aqui, o planeta Terra realiza em 24 horas. Portanto, essa é exatamente a duração que tem um dia, 24 horas. E isso, é claro, que vai repercutir naquilo que nós chamamos de sucessão dos dias e das noites. Aliás, não é só esse o efeito, o impacto que o movimento de rotação deixa para nós que estamos na Terra. Além da sucessão dos dias e das noites, a rotação também, ela exerce uma influência ali no movimento dos ventos, o movimento do ar, o movimento das correntes marítimas, que são influenciadas exatamente pela essa realização de rotação, que vale salientar aqui e destacar, que se dá no sentido oeste para leste, ok? O movimento de rotação da Terra se dá de oeste para leste. E aí, ao realizar o movimento nesse sentido, nós percebemos um outro efeito do movimento de rotação, além da sucessão dos dias e das noites, além da influência do movimento do ar, do movimento das correntes marítimas, que é, no caso, nós percebemos aí que é o movimento aparente do Sol, é o chamado MAS, movimento aparente do Sol. E é claro que se a Terra se desloca de oeste para leste, nós que estamos situados na Terra, temos aquela ideia de que o Sol também se movimenta, mas vale lembrar que é fixo, né? Que ele se movimenta no sentido oposto, ou seja, de leste para oeste. O Sol nasce no leste, região nascente, e o Sol se põe no oeste, região poente. É bom também aqui a gente colocar mais alguns outros impactos, também ali relacionados ao movimento de rotação da Terra, que é o sentido dos chamados furacões. Os furacões que ocorrem acima da linha do Equador, eles vão girar exatamente no sentido anti-horário. Os furacões que ocorrem abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul, ocorrem no sentido horário. Agora, presta bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Eu vou tirar a palavra furacão e vou me referir a somente o deslocamento dos ventos. Normal. Os ventos no hemisfério norte, devido à força Coriolis, ele se desloca no sentido horário. Ele sofre ali um desvio que se dá na direita. E a rotação vai provocar uma força de deflexão nesse vento. Então, trocando em miúdos, no hemisfério norte, os ventos descem no sentido horário e, em função da rotação que provoca a deflexão, ele sobe no sentido anti-horário, que é exatamente esse o sentido dos furacões. Isso pode ser aplicado para o hemisfério sul. O hemisfério sul, os ventos vão em direção à linha do Equador no sentido anti-horário e a rotação provoca a deflexão, fazendo com que ele desça no sentido horário. Ok? Bem, nós temos um movimento mais complexo. Esse é o movimento de translação. É um movimento no qual a Terra gira em torno do Sol. A rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. O movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol. Esse movimento ele dura ali exatamente 365 dias mais 6 horas. Isso quer dizer que a cada 4 anos nós temos um dia a mais no movimento de translação, que é o chamado ano bissexto, onde é incrementado exatamente no mês de fevereiro. Bem, os impactos do movimento de translação, a gente aqui já pode iniciar falando que na trajetória que a Terra faz em torno do Sol, nós vamos ter períodos em que a Terra está mais próximo do Sol. Próximo começa com a letra P. O nome desse fenômeno chama-se periélio.
Isso ocorre no mês de janeiro, onde a distância entre a Terra e o Sol é cerca de 147 milhões de quilômetros. Agora, há um período também que aí, nesse caso, a Terra está mais afastada do Sol. Isso vai acontecer entre junho e julho, afastado com a letra A. Nome do fenômeno, afélio, onde a Terra está distante do Sol cerca de 152 milhões de quilômetros. Muito bem. É claro que durante também toda essa trajetória, nós vamos perceber outras mudanças. A Terra vai assumindo posições diferentes durante os 12 meses. E aí, nesse caso, no dia 21 de março, a posição da Terra vai beneficiar uma maior insolação no hemisfério sul, sendo o verão no hemisfério sul do dia 21 de fevereiro. Consequentemente, nessa mesma data, no hemisfério norte é um período de maior resfriamento, que é, no caso, o inverno. Vale lembrar que nessa data, 21 de dezembro, aonde é verão, nós teremos dias mais longos do que a noite, principalmente para aquelas áreas mais distantes da linha do Equador, onde a diferença é mais significativa. Por isso que o horário de verão não é aplicado ali na região nordeste e norte, em função de serem regiões de latitude muito baixas, que a diferença não é muito viável ali promover esse horário de verão. A essa diferença de dia e noite dá-se o nome de solstícios. De verão, dia mais longo que a noite. De inverno, noite mais longa do que o dia. Bem, se no ano nós temos 4 estações do ano, e eu acabei de citar verão no sul, inverno no norte, dia 21 de dezembro, então significa dizer que cada estação vai ter cerca de 3 meses. Então depois de verão em dezembro, eu vou ter o quê? No Brasil, no hemisfério sul? Janeiro, fevereiro, março. A data repete, 21. 21 de março, nós estamos numa estação aqui, no hemisfério sul, que é uma preparação para o inverno, que é outono. E lá no norte, é uma preparação para o verão, digamos assim, que é a primavera. Então, dia 21 de março, nós temos outono no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte. Nesse caso, não teremos solstícios, porque o solstício é um fenômeno que aparece quando a posição da Terra se encontra com o seu eixo inclinado, favorecendo uma desigual distribuição de calor. Dia 21 de março, não. Nós teremos uma posição da Terra onde o eixo está mais reto e que, portanto, teremos uma distribuição de calor mais igual. Então, nesse caso, duração dos dias iguais às da noite, fenômeno esse que não vai ser chamado de solstício ou solstício, mas sim de equinócios. A próxima estação do ano que nós vamos ter vai ser exatamente 3 meses depois de março. A gente acabou de ver que março começa o nosso outono. Então a próxima estação você sai contando novamente. Abril, maio, junho. Repete a data, 21 de junho. Então, dia 21 de junho, a Terra realizou aí um movimento de 180 graus. Ou seja, nós temos uma posição da Terra onde ela vai favorecer uma maior insolação no hemisfério norte. E no hemisfério sul, onde o Brasil está, vai ser o período de resfriamento. Portanto, dia 21 de junho é o inverno para o hemisfério sul, nós do Brasil, e verão no hemisfério norte. Vale lembrar que nós temos uma data que vai marcar outros solstícios, porque mais uma vez nós temos uma Terra que se encontra com seu eixo inclinado. Mais 3 meses, julho, agosto, setembro. Nesse caso não será dia 21, será 23. 23 de setembro chega para nós aqui do hemisfério sul a preparação para o verão, que é primavera. E para o norte, a preparação para o inverno, que é outono. Então, 23 de setembro, hemisfério sul, primavera, hemisfério norte, outono. E mais uma vez temos o equinócio. Aí nesse caso, mais uma vez nós temos uma Terra posicionada onde o eixo se encontra mais reto e que, portanto, uma distribuição de calor mais igual. Portanto, resumindo, nós temos aqui 2 solstícios, o de verão e o de inverno. Para nós, o de verão, dia 21 de dezembro, o de inverno, dia 21 de junho. 2 equinócios, aqui nesse caso, dia 21 de março e dia 23 de setembro. Bem, pessoal, no mais, nós vamos nos encontrar aqui nas próximas aulas, onde nós vamos abordar exatamente ali a questão dos fusos horários, que está ligado às coordenadas geográficas, mas só na longitude, hein? Eu encontro vocês na próxima aula. Até lá!